e como parte da programação dos 200 anos da independência do Brasil na Bahia e dos 77 anos de aniversário da Universidade Federal da Bahia, foi aberto hoje o primeiro encontro nacional de cultura e arte nas universidades. O evento faz parte justamente desse calendário tão importante e para falar um pouco mais sobre isso, nós temos a honra de ter aqui no estúdio o reitor da Universidade Federal da Bahia, mas que representa todos os excelentes profissionais que tão bem defendem a UFBA, está aqui com a gente, Paulo Miguel. Professor, seja bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui. A última vez que a gente se encontrou foi no dia da celebração do doutor honoris causa, a entrega, né, do título de doutor honoris causa ao nosso Armandinho. Verdade. Pois é, na reitoria da UFBA, foi muito bom, foi realmente importante. Professor, explica para a gente a importância da realização desse evento e o fato da UFBA estar justamente capitaneando esse evento aqui em Salvador. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu não posso deixar de registrar, na linha das suas primeiras palavras, a alegria de termos a data de criação da Universidade Federal da Bahia, 2 de julho de 1946, na data cívica mais importante do nosso povo, a data do 2 de julho, 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Eu tenho absoluta certeza que essa coincidência não é à toa. Essa coincidência reafirma a conexão absolutamente fundamental e importante entre independência e educação, independência e universidade. Uma alegria poder comemorar junto com o povo da Bahia data tão importante. A realização desse primeiro encontro nacional, Universidade, Culturas e Artes, por nós realizado nesse momento, é um evento da maior importância. Nós estamos aqui hoje com a presença de muitas universidades federais que estão participando do debate e é para a Universidade Federal da Bahia algo que expressa em larga medida o fato dela ser uma universidade plena. A nossa casa, a Universidade Federal da Bahia, ela tem graduação, pós-graduação, extensão envolvendo todos os campos do saber científico e, para nossa alegria, todas as áreas do fazer artístico. Então, talvez nenhuma outra universidade pudesse, com tanta propriedade, capitanear um encontro dessa natureza, com essa importância, dessa envergadura, num momento muito especial de reconstrução do Ministério da Cultura do Brasil, de reafirmação de uma cultura democrática. Creio que essa contribuição da universidade vai ser muito importante. Com certeza, professor. A gente tem uma oportunidade de estar vendo esse evento, esse encontro nacional que está acontecendo na UFBA, no momento que a gente tem um cenário totalmente favorável de estímulo a um setor que foi tão precarizado nos últimos 4 anos. E a Lei Paulo Gustavo, nesse sentido, professor, ela exerce que tipo de influência positiva nessa retomada do setor? Eu creio que a Lei Paulo Gustavo é fundamental para carrear para o setor da cultura recursos que são indispensáveis ao fazer cultural. É bom lembrar que, ao longo dos últimos anos, os setores da cultura, da ciência e tecnologia, da educação, experimentaram ataques os mais diversos, sendo que um deles, um ataque extremamente perverso, que é a redução dos nossos orçamentos. Isso alcançou as universidades, eu posso dar apenas um número para que vocês tenham ideia do que isso significou para a Universidade Federal da Bahia. Em 2014, a universidade teve um orçamento de 177 milhões para fazer frente às suas despesas de custeio e de investimento. Este ano, 2023, o orçamento aprovado o ano passado pelo governo, que finalizou em dezembro, nos deu um orçamento de 135 milhões. Portanto, é obviamente impossível que 9 anos depois a universidade tenha um orçamento 20% menor, considerando que todos os contratos, todas as nossas obrigações são, do ponto de vista legal, reajustadas pela inflação. Portanto, eu acho que a Paulo Gustavo vem no campo da cultura criar condições para a retomada das atividades culturais no nosso país, que são fundamentais sob qualquer ponto de vista. Nessa perspectiva, saudar o Congresso Nacional, que teve o cuidado de fazer aprovar uma lei com esta importância, como a Lei Paulo Gustavo. Reitor Paulo Miguel aqui com a gente, temos a honra de estar recebendo ele aqui. Nós tivemos a abertura agora pela manhã, professor, às 9 horas, mas temos uma agenda de compromissos aí, de eventos que vão estar acontecendo até o dia 5, que é quando se encerra esse primeiro encontro nacional. Destes eventos, quais o que o senhor destaca como que serão ainda mais importantes, porque todos têm sua relevância, têm o seu peso, mas aqueles que o senhor considera os mais importantes? Eu diria que a gente tem, ao longo desses dias, até a quarta-feira, dia 5,
um conjunto bastante significativo de mesas que se debruçarão sobre temas muito importantes, sobre aspectos muito importantes da questão da cultura e das artes. Serão mesas, ao todo, 9 mesas que teremos acontecendo desses dias. Elas estarão sempre dedicadas a questões como, por exemplo, a cultura do ponto de vista da graduação, da pós-graduação, da extensão, da pesquisa, a cultura dos artistas com deficiência, ou seja, estamos com um arco bastante elevado de possibilidade de discussão e com um objetivo muito importante, que é, ao final do nosso encontro, definirmos onde será o segundo encontro. Já há universidades se candidatando à realização desse segundo encontro. Isso significa que a Universidade Federal da Bahia está, num certo sentido, criando uma tradição de discussão sobre cultura e arte nas universidades. E, ao final do encontro, como disse, estaremos aprovando a Carta de Salvador, que esperamos possa orientar o trabalho de cultura nas universidades e, muito particularmente, na relação entre os nossos ministérios, o Ministério da Cultura, agora em processo de reconstrução, sob o comando de Margarete Menezes, nossa ministra, nossa grande Margarete, e o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, inclusive, que tem uma pessoa especialista no ramo, né, que fez um processo de reestruturação na educação do Ceará e que traz essa experiência, essa expertise para dentro do Ministério. Mas, professor, é importante a gente destacar, né? A UFBA, por exemplo, recentemente eu me lembro, alguns estudantes dos cursos de engenharia estavam criando um modelo de aeronave, né, para participar de um concurso internacional e foram vice-campeões. O que mostra o quanto o talento, né, desses estudantes, junto com a competência dos professores, cria uma atmosfera altamente propositiva para um Estado que precisa desse desenvolvimento. Nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também desempenha uma área muito importante na área de neurociência. Nós temos, inclusive, pesquisadores renomados em todo o mundo. Quais outras universidades públicas federais estão participando desse encontro nacional, professor? Nós temos aqui, nesse momento, participando desse encontro, mais de 20 universidades, através Quase todo o Brasil. Quase todo o Brasil. De todas as regiões, temos pessoas presentes. A Andif está presente, que é a associação que reúne os reitores. A Secretaria de Ensino Superior do MEC está presente. Eu creio que a representatividade é muito grande e os resultados serão apropriados da melhor maneira pelo conjunto das universidades. Mas você se referia, para nossa alegria, ao sucesso dos alunos da engenharia, dos professores das várias áreas de engenharia que foram premiados nesse certame internacional. Eu não posso deixar de registrar um outro triunfo importante da Universidade Federal da Bahia, que é o fato de que, pela primeira vez, uma universidade da América do Sul é premiada pela Corte Internacional de Haia num certame de um júri simulado que aconteceu há pouco no Tribunal de Haia. Alunos da Escola de Direito, com professores da Escola de Direito, sagraram-se vencedores. Pela primeira vez, insisto, uma universidade da América do Sul consegue tal feito. Isso é a expressão daquilo que melhor sabemos fazer. Excelência no ensino, na pesquisa, na graduação, na pós-graduação, no compromisso dessa missão absolutamente importante, que é produzir conhecimento para a emancipação do nosso povo. Que maravilha, professor. O senhor tocou num assunto e eu preciso voltar a ele porque eu acho importantíssimo, porque o professor Paulo Miguel estava falando, como reitor da UFBA, da quantidade de recursos que foram sendo diminuídos para as universidades federais, em especial a UFBA, que ele tem essas informações, nos últimos anos. Mas agora a pergunta, o questionamento é porque essa questão, esse desmantelamento da Universidade Federal não foi exclusividade da Bahia, não. Outros estados também sofreram e muito com o corte de recursos. Agora a pergunta que eu faço para o senhor em cima disso é como tem sido o diálogo com o Ministério da Educação, agora que nós temos um ambiente completamente favorável, uma mentalidade diferente, que entende o quanto é importante o trabalho de vocês. Como é que está sendo isso e a retomada dos recursos para que vocês possam trabalhar com tranquilidade? A primeira coisa, você já sinalizou, há diálogo nesse momento, coisa que ao longo dos últimos 4 anos, desgraçadamente, nenhuma das universidades federais conseguiu estabelecer com o Ministério da Educação. É evidente que a recomposição dos recursos não poderá ser feita de imediato, o que faz com que ainda estejamos enfrentando dificuldades no dia a dia da universidade. É bom sinalizar que a dificuldade maior nesse momento que nós temos é para garantir a permanência dos estudantes. É muito importante que compreendamos que talvez o maior desafio da universidade pública contemporânea no Brasil
já que conseguimos fazer com que essas portas pudessem ser abertas em um número cada vez maior de jovens, através das cotas, das políticas afirmativas, passaram a alcançar a possibilidade de estudar numa universidade federal. Nesse momento, o grande desafio é garantir a permanência desses jovens. As dificuldades são muito grandes, nós temos um corpo discente de 54 mil alunos entre graduação e pós-graduação, e eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, que 2/3 desses estudantes experimentam forte fragilidade socioeconômica, portanto, dependem do apoio da universidade. Mas você perguntava em que medida as mudanças estão se realizando. Eu diria que no encontro que tivemos em janeiro ainda, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele nos disse uma coisa muito importante: a partir de agora é o diálogo com reconhecimento e respeito, e o resto vocês discutam com o Ministério da Educação. Essas discussões estão acontecendo e creio que vão produzir o melhor dos resultados. Vou dar trabalho para os meus câmeras, mas eu vou quebrar o protocolo, porque eu preciso cumprimentar o senhor. Um forte abraço. Leve esse abraço também a todos, desde o funcionário que limpa o chão ao mais alto cargo que está aqui. Todos são importantíssimos para a construção dessa UFBA, que tem esse valor tão importante para todos nós, professor. Somos 60 mil pessoas, entre estudantes, professores, técnicos e colaboradores terceirizados que compõem a nossa casa. É a população de uma cidade. Muito obrigado, Obrigado professor. mais uma vez. Um abraço carinhoso. Uma boa tarde a todos.